Senhoras e senhores, boa tarde. É uma honra para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná recepcioná-los para o evento O Paradoxo do Voto e a Decisão Coletiva. Antes de iniciar esse evento, solicitamos gentilmente que os aparelhos celulares permaneçam no modo avião ou no modo silencioso. Agora falo sem auxílio do microfone para que as pessoas com limitação visual tenham a noção do espaço onde ocorrerão os pronunciamentos. Estou ao lado direito para quem vê da plateia. De acordo com o protocolo adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, farei a minha autodescrição. Sou uma mulher de descendência asiática, minha idade, baixa estatura, cabelos escuros. Uso um blazer preto com camisa branca e calça preta também, e óculos. Registremos a presença da doutora Mariana Keppen, representando a OAB, do Dr. Paulo Henrique Golombiuk, representando o IPRAD, do professor Oxano, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Obrigada. Convido a desembargadora Cláudia Cristofani, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para a abertura desse evento. Alô? Agora tinha um delay. Boa tarde a todos e todas, e saúdo principalmente o nosso convidado, professor Fernando Araújo, em nome de quem eu saúdo todos os demais que estão aqui. Então, hoje pela manhã, ao saber da presença do Dr. Fernando Araújo aqui em terras brasileiras, eu fiquei duplamente feliz. Primeiro, pela oportunidade de rever o professor que tanto me ensinou e inspirou durante os anos que eu estive na Universidade de Lisboa, lá no mestrado. E por isso eu serei eternamente grata. Ele teve uma paciência imensa comigo, mas, sobretudo, me ensinou muito. E eu me transformei como pessoa e como jurista através das mãos dele. Eu só tenho que agradecer. E o segundo motivo de felicidade foi porque eu tinha certeza de que hoje iria me deliciar ouvindo a sua potente voz nessa conferência. Qualquer que seja o tema, ele discorre com inteligência, erudição, maestria e humor, mostrando quão espirituoso é e vocacionado a pensar fora da caixa. Não tem assunto que ele não aborde de uma maneira que nunca ninguém ouviu aquela abordagem. É sempre um aprendizado inédito que se descortina. Como agora ele vai falar sobre o paradoxo do voto, as peculiaridades que cercam a tomada das tão importantes decisões coletivas. As decisões coletivas são essenciais à vida pública e a tomada dessas decisões, segundo as ciências econômicas, é truncada, é cheia de problemas do começo ao fim delas. Provavelmente ele nos pegará pela mão e nos levará a conhecer em algum certo ponto o Marquês de Condorcet, nascido em 1743, provavelmente vai mencionar esse nome. O professor Fernando é autor de obras essenciais, seminais, nas quais cobre assuntos de modo, ao mesmo tempo, verticalizado, denso, amplo, multidisciplinar e inovador. Sabe aqueles livros portugueses de 5.000 páginas, né? Tão conhecidos aqui dos brasileiros, pela profusão de ideias e pela profundidade e densidade com que exploram todos os temas, e o professor Fernando não é diferente. São livros de fôlego, como, por exemplo, o livro Teoria Econômica do Contrato. Maravilhoso, é um compêndio que esmiuça de forma atual, extremamente atual, milhares de questões e vicissitudes que cercam a realidade econômica e jurídica das pactuações humanas, de modo a amplificar as transações que trazem tanta prosperidade e bem-estar social. Quanto mais as pessoas negociam entre elas, fazem trocas, fazem contratos, melhor a vida das pessoas se torna. E é sobre isso que ele fala, né, no contrato dele, como que o judiciário pode ajudar a que esses contratos se saiam da melhor maneira possível, mais automaticamente possível, sem tanto precisar do juiz regulando tudo, de forma a não inibir as contratações, mas sim azeitar o mundo para que elas aconteçam.
Como diz John Gregory Dunne, aspas, escrever é o trabalho braçal da mente. E o professor Fernando, então, é um verdadeiro obreiro. Cada palavra ele colocou lá com suas próprias mãos. O maior dentre todos os que trabalham com análise econômica do direito em língua portuguesa. Ele também trabalha com direito civil, ética, bioética, direito dos animais, economia. Asseguro que a sua fala irá nos transportar para panoramas inéditos, provocar insights, transformar conceitos e ampliar a nossa mente. Vamos, então, aproveitar essa viagem. Muito obrigada, desembargadora Cláudia. Pode retornar ao seu lugar. Sim. E agora, para compor o painel deste evento, convidamos o vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Pode ocupar seu assento, desembargador. O desembargador Luiz Osório Moraes Panza, ele possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em Direito pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Constitucional Penal pela Universidade Católica Portuguesa, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é autor de livros, artigos científicos e capítulos de livros na área jurídica. Atualmente é vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Paraná e também presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Eleitoral do Brasil na gestão 2025-2026. Convido também o membro da Corte, diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador eleitoral Oswaldo Canella Júnior. O desembargador eleitoral Oswaldo Canella Júnior é pós-doutor pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo também, possui graduação pela mesma instituição, foi diretor-geral da Escola de Magistratura do Paraná de 2022 a 2023, é professor convidado da Escola de Magistratura do Paraná, IMAP, é professor convidado do curso de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor convidado da Escola do Ministério Público do Paraná, do Estado do Paraná, e atualmente diretor da Escola Judiciária Eleitoral. E para a condução desse painel, convidamos o doutor Fernando Araújo. Pode tomar seu assento, professor. O doutor Fernando Araújo é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também fundou o Centro de Investigação de Direito Privado e dirige a seção de Bioética. É doutor em Direito e Economia, mestre em História do Direito e licenciado em Direito. Tem atuação internacional como docente e conferencista em universidades na Europa, América e África. Foi presidente do Instituto de Direito Brasileiro da FIDU, além de integrar comitês editoriais e de ética em diversas instituições. Sua produção científica recente abrange temas como direito, economia, filosofia do direito e ética. Ainda, bioética, direito animal e contratos, com publicações em periódicos de referência e livros de circulação internacional. Agora passo a palavra ao Dr. Fernando Araújo. Cadê eles funcionam? Muito boa tarde a todos. Espero que o meu sotaque não atrapalhe, mas precisamente por causa do meu sotaque vou falar um pouco mais devagar do que é habitual falar em Portugal. Agradeço desde logo a recepção aqui no TRE e a honra, a subidíssima honra de estar aqui entre duas pessoas que já conhecia de nome e que admiro e respeito. Também agradeço muito ao professor Oxandro Gonçalves o facto de me ter trazido até aqui. No fundo, ele é uma espécie de manager da minha turnê brasileira. Desta. Já estivemos também em Porto Alegre, agora aqui em Curitiba. E, obviamente, deixo para o fim, mas não em termos de importância, este reencontro emocionante com a doutora Cláudia Cristofani, que, enfim, apesar da importância que ela tem hoje e desta eloquência de que eu deu aqui mostras,
e de toda a relevância que lhe atribuem e que foi muito visível e muito gratificante verificar até em Porto Alegre, desculpe eu continuar a olhar para si como uma simples discípulo. Prefiro olhá-la assim, porque traz-me para o passado, para bons momentos que passamos, para os nossos debates, até para as nossas divergências. Sabem que a divergência na vida real, vamos dizer assim, às vezes é uma coisa preocupante, mas na universidade é uma bênção. É uma bênção nós discordarmos uns dos outros, porque isso é o nosso ganha-pão. Então discutíamos, a doutora Cláudia é uma pensadora muito original e trazia sempre ideias novas e nós discutíamos. Foi muito estimulante e não voltei a ter momentos tão estimulantes na pós-graduação a partir daquele momento. Alguns quase ao mesmo nível, mas acho que por isso mesmo até me lembrava de termos dos quais nós discordámos, ainda há um bocadinho referiam, não é? Portanto, é muito gratificante reencontrá-la e verificar que o seu caminho está hoje como prometia estar. Havia a doutora Cláudia disse que eu tenho uma boa voz e parece que sim, não é? Tenho a voz bem timbrada. O problema é o conteúdo, não é? O conteúdo é que é o diabo. Não. Muito bem. Vamos então diretos ao assunto, e o assunto que me traz aqui é o assunto do paradoxo do voto. Eu vou dizer algumas coisas, depois vou ser oportunamente interrompido, vamos estabelecer aqui um diálogo. Algum dos presentes que acho que eu estou a dizer uma coisa inconcebível, faça favor também de se manifestar, e vamos aqui passar alguns momentos de reflexão. Eu vou tentar começar pelo princípio. Vamos supor que eu, para ir de um ponto onde vivo para um ponto distante que tem um rio pelo meio, eu acho que se deve construir uma ponte. Eu tenho essa preferência. Se eu estiver sozinho no mundo, essa ponte vai se construir. Eu não tenho que discutir com ninguém. Essa ponte, eu ponderei bem benefícios, custos dessa ponte, mas é tal o benefício que essa ponte representa que, sem dúvida alguma, essa ponte vai ser construída porque, por isso, simplesmente ninguém se vai atravessar no meu caminho. Ninguém vai dizer-me, certo, essa é a sua prioridade, mas não é a minha. Muito bem. Portanto, primeira hipótese, eu estou sozinho no mundo. Se eu estivesse sozinho no mundo, nem sequer era preciso votar. Há momentos em que nós estamos sozinhos no mundo? Claro que sim. A pessoa está dentro de casa e pergunta, eu agora a seguir vou comer um sorvete ou um biscoito ou uma bolacha? A pessoa decide. Não tem que deliberar com ninguém. Portanto, diríamos que o dia-a-dia é ocupado por decisões absolutas e definitivas que nos são cometidas. Nós confiamos uns nos outros e, de alguma maneira, é isso que nós designamos por autonomia. É o de sermos legisladores para nós próprios de forma absolutamente monocrática, autocrática, ditatorial, porque nós somos os únicos afetados, internalizamos todos os benefícios e todos os custos das decisões que tomamos e isso não interfere em nada. Acontece que nós, até pode ser que nasçamos tingidos pelo pecado original de acharmos que o mundo nos serve e, portanto, até podemos admitir que a natureza humana começa pela ilusão de que o mundo nos serve, mas mais tarde ou mais cedo nós descobrimos que há certas coisas que nós gostaríamos de alcançar e que deixamos de alcançar porque outros nos dizem que não. Portanto, eu diria que um dos primeiros dramas de uma criança é perceber que há resistência à sua vontade e que a sua vontade não é irrestritamente soberana. A partir desse momento nós começamos a perceber duas coisas. Uma, que há quem nos diga que não, ou seja, que há uma resistência à nossa vontade, mas que essa resistência é contrapartida de um outro fator que nos favorece. Porquê é que as pessoas resistem à nossa vontade? Porque elas estão no caminho para a satisfação dos nossos interesses. Há interesses que nós queremos satisfazer que dependem da colaboração de outros.
E são esses que nos dizem que não. Aquelas coisas que não dependem da colaboração dos outros, nós podemos prossegui-las sozinhos. Agora, quando dependem da colaboração dos outros, nós vamos ter que nos pôr de acordo. Vamos ter que fazer cedências. Vamos ter que negociar. Vamos ter que demonstrar vantagens para que os outros adiram e subscrevam as nossas próprias prioridades. Podemos fazê-lo de várias formas. E até podemos dizer que, do ponto de vista histórico e antropológico, enfim, o registro é muito favorável a que haja uma subordinação. Nós somos primatas, lá vem o meu gosto pelos direitos dos animais. Nós somos primatas, não somos mais do que primatas, e como primatas, como grandes primatas, há 4 grandes primatas: o ser humano, os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Também às vezes os bonobos, portanto somos 5, não somos 4. Bom, e todos eles têm uma coisa em comum, todos. Todos vivem em tribo, todos vivem em grupo. Todos nascem muito vulneráveis e, portanto, precisam de um grupo. Chama-se isso altricidade. A altricidade é a situação de vulnerabilidade em que nascem as crias humanas e as crias de todos os grandes primatas. Portanto, precisam de um grupo que as proteja, um grupo que faça divisão de trabalho, porque enquanto uns amamentam, os outros vão buscar alimentação ou defendem, etc, etc. Portanto, há uma divisão de trabalho que é imposta desde logo pela altricidade, portanto, pela vulnerabilidade das crias. E, portanto, verdadeiramente nós temos uma série de teorias políticas, sobretudo desde o século XVIII, que nos tentam incutir a ideia de que nós vivemos como vivemos por causa de um contrato. Mentira! Não há contrato nenhum. Não há contrato nenhum. Nós vivemos exatamente como vivem os chimpanzés e os gorilas, etc. Vivemos em grupo. Claro que depois os fenómenos do urbanismo, etc., etc., multiplicaram os grupos e as dependências, mas na verdade, essas interdependências continuam a pautar-se por uma lógica grupal, etc., etc. Nessas lógicas grupais, e se nós fôssemos buscar exemplos aos outros grandes primatas, nós diríamos que há uma forma espontânea de organização que dispensa novamente o voto, que é a organização em torno de um macho alfa. Esses grupos dos outros grandes primatas têm um macho alfa que monopoliza o acesso às fêmeas e que, portanto, tem por sua conta, enquanto é macho alfa, toda a dependência, portanto, toda a prole, é ele que se reproduz e os outros não têm acesso às fêmeas para se reproduzirem, e, portanto, ele perpetua geneticamente a sua herança genética, é ele que predomina, e os outros subordinam-se a isso. A certa altura acontece com os grandes primatas aquilo que acontece com os grandes mamíferos em geral, que é, há um macho beta que disputa ao macho alfa, normalmente porque o macho alfa está a ficar velho, disputa violentamente com ele a primazia, e pronto, e voltamos a um sistema de poligamia, etc, etc, etc. Há nas sociedades humanas também estas formas de organização, sim, até bastante predominantes. Embora a antropologia da família nos diga que por todo o planeta há outras formas de organização até familiar. Não é só a poligamia, também há a poliandria, também há a promiscuidade de ambos os sexos. Há muitas formas de organização familiar. Em todo caso, há formas espontâneas de subordinação. Vamos reter a ideia de subordinação, porque a ideia de subordinação é uma ideia que facilita a tomada de decisões. Facilita a tomada de decisões. A subordinação é uma coisa má? Agora a doutora Cláudia dizia que eu de vez em quando digo umas coisas um bocadinho fora da caixa. Pronto, cá vem uma fora da caixa. A subordinação é uma coisa boa, porque se não fosse uma coisa boa não havia empresas. As empresas são formas organizadas de subordinação. Eufemisticamente chama-se às empresas formas de integração vertical. Quer dizer, há um que manda e os outros obedecem. Normalmente chama-se isto de fenómenos de empresa, embora haja outras formas de integração vertical. Por exemplo, no exército há um comandante e há os subordinados. Ninguém vota. Quando no exército se ouve falar de votação, e no exército português ouviu-se falar em votação em 1974 e 75, estamos à beira da anarquia.
Estamos à beira do colapso. Não é suposto as ordens serem discutidas e muito menos votadas. Mas a essa altura, em Portugal, em 1975, descobriu-se os sovietes dos soldados. Soldados e marinheiros. E, portanto, votava-se. Votava-se. Era a quebra total da chamada cadeia de comando. Pronto. Quer dizer, portanto, que, não obstante o tema da minha palestra tem menos universalidade do que aquilo que nós julgaríamos necessário. Não. Há muita organização social que consensualmente dispensa o voto. E que, não obstante, funciona e funciona bem e as pessoas aprovam. Não reprovam. Aderem a essas formas de organização social de subordinação. Bom, ao lado delas, há organizações de coordenação. Nas organizações de coordenação é suposto haver um consenso entre pessoas que não abdicaram de uma certa paridade de estatuto para contribuírem todas elas para uma vontade coletiva. Portanto, a vontade forma-se a partir de pares, de iguais. Na história do pensamento, esta ideia é relativamente recente. Nós até podemos encontrar os alvores disto no século XV, XVI, talvez um bocadinho antes, do século XIV. Enfim, Dante Alighieri era republicano, havia umas representações do republicanismo na velha Roma, etc, etc. Mas, sobretudo, é com as guerras civis na Inglaterra que surge um pensador que marca uma viragem na história do pensamento, é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes descobre que as pessoas se organizam espontaneamente por medo da morte violenta. E então, para se protegerem mutuamente da morte violenta da qual elas têm medo, e o medo da morte violenta é autoconfirmativo, não há ninguém mais perigoso do que uma pessoa que tem medo da morte violenta. Porque se eu tiver medo que algum dos presentes me mate, eu vou tentar matar essa pessoa, da qual eu tenho medo. E, portanto, quando nós começamos a ter medo uns dos outros, tornamos-nos extremamente perigosos. Isto, aliás, é uma boa alegoria para certas notícias que tivemos nas últimas horas. Algumas delas vindas dos Estados Unidos. Portanto, quando as pessoas começam com medo, tornam-se extremamente perigosas e querem fazer justiça pelas suas mãos, etc, etc, etc. E Thomas Hobbes diz assim, não, as pessoas percebendo isso querem se ver livres do medo e puxam pela cabeça e dizem assim, não, a melhor forma de nos vermos livres do medo é prescindirmos de soluções violentas e constituirmos um monopólio da força ao Estado. Atribuirmos esse monopólio da força e celebrarmos com o Estado um pacto de sujeição. Um pacto de sujeição. E por isso é que a obra principal de Thomas Hobbes se chama O Leviatão, um monstro marinho. Um monstro marinho é um monstro que sai das águas, o Leviatão. Então o Estado era esse monstro. Intimida as pessoas, incute medo nas pessoas, mas as pessoas preferem ter medo de um monstro marinho que terem medo umas das outras. É impossível sobreviver com medo umas das outras, é preferível ter medo de uma coisa mais distante, mais abstrata. Isto parece que pouco alterou, mas foi uma alteração muito importante, porque é aí que nasce a tal ideia contratualista, que é falsa, mas que é uma ideia importante para o tema que me traz. É a ideia de que, afinal, o Estado nasce por uma conveniência de pessoas que têm todas o mesmo problema. Têm todas o mesmo problema, ou seja, são todas iguais. Estão parificadas pelo mesmo problema. E, como pares, chegam a um consenso que é o da sujeição ao tal monstro estadual. A partir desse momento, o Estado passa a representar essas pessoas que acharam conveniente que ele surgisse, mas o Estado é uma conveniência que é desprovida de vontade própria. O Estado, para ter alguma atuação, precisa, portanto, de uma votação. Precisa da formação de um consenso. Muito bem. Vou agora voltar ao início e vou dizer assim. Quando eu disse que vamos construir uma ponte entre o sítio onde eu estou e outro sítio para onde eu quero chegar,
que é interrompido, o caminho é interrompido por um rio, haverá alguma forma de eu simular a minha vontade individual projetando-a para o coletivo? Há uma só, chamada unanimidade. É possível haver unanimidade num grupo? É. Eu posso auscultar toda a gente que está na mesma situação do que eu e chegar à conclusão de que somos unânimes. Às vezes também se chama isso consenso. Há um consenso. Todos estamos de acordo que aquilo é a primeira prioridade. Pronto, ponto. Quando há unanimidade, estamos numa situação totalmente igual à situação em que uma pessoa está só. A decidir só. A unanimidade é a ausência de dissenso. Portanto, há um consenso assegurado e a decisão toma-se sem qualquer contrariedade, digamos assim. E então podia-se dizer assim, bom, as decisões ou são de uma pessoa só, ou então procuraremos que essas decisões sejam unânimes. Mas quando nós dizemos, eu gostaria que todas as decisões sociais fossem unânimes, inadvertidamente estamos a criar um problema muito complicado. É um problema tão complicado que eu nem vou entrar no detalhe. Mas vou apenas dizer o seguinte. Imaginemos que somos um grupo de 10 pessoas. O primeiro diz, estou de acordo. O segundo diz, estou de acordo. O terceiro diz, estou de acordo. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O 10º diz, eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo depois de 9 terem dito que eu estou de acordo. Esta figura chama-se holdout. Ele se calhar está de acordo. Ele quer é vender o seu acordo. Como já só falta o consenso dele, ele percebe que o consenso dele vale por toda a obra. Estão a entender? Cada pessoa que disse sim, valorizou o não do último. E não é só do último, é do penúltimo. E do antepenúltimo. De maneira que os últimos a decidirem ficam com a chave do consentimento já dado pelos anteriores que podem destruir. E, portanto, ganha relevo a sua possibilidade de vetarem a decisão coletiva. E então chega-se a uma conclusão. A unanimidade pode ser uma regra inconveniente. Porquê? Porque a unanimidade é equivalente à atribuição a todo o mundo de um poder de veto. Se nós exigimos unanimidade, estamos a dizer que um veto é igual a 1 milhão de votos. Certo? Porque 1 milhão de pessoas já pode ter dito que sim. Basta que um diga que não. E já não temos unanimidade. Certo? Mas isto começa aqui uma questão paradoxal. Que nos vai conduzir diretamente ao paradoxo de voto. Começa aqui uma questão paradoxal. Que é esta. Se nós dizemos que não é possível tornar a unanimidade em regra de condução dos negócios coletivos e devemos ir por regras maioritárias, isso pode estar tudo muito certo. Mas insinua-se aí um problema que nós podíamos designar como um problema de comensurabilidade de ganhos e perdas. Se uma decisão não é unânime, alguns vão ganhar e outros vão perder. Certo? Uns vão ganhar e outros vão perder. Na decisão unânime nós temos uma certeza, todos ganham. Porque se por acaso uma pessoa perde mais do que ganha, essa pessoa racionalmente não vai dar o seu voto, vai vetar. Portanto, quando há uma decisão unânime sabemos que só há vencedores. Quando a decisão não é unânime deixamos de ter essa certeza. E então admitimos que numa decisão coletiva haja vencedores e perdedores. À primeira vista nós podíamos dizer assim, bom, mas isto não é grave. Se isso for a regra de jogo. Tenhamos fair play. Eu vou a uma votação. Ganhei, ótimo. Não ganhei, não posso dizer péssimo. O perder era uma das possibilidades. Não. Aqui vou começar a puxar o tema mais para uma área que me é particularmente familiar, que é o da análise económica. Nós podemos pensar em regras de votação em abstrato, mas o que verdadeiramente nos interessa é a aplicação de regras de voto
a questões de bem-estar coletivo, de bem-estar social. Nós não estamos aqui a falar se há vencedores e perdedores, como se fosse uma espécie de uma luta tribal. Não, nós estamos aqui a decidir se a ponte se vai construir ou não se vai construir. Atenção. Agora vamos supor, 60% das pessoas são favoráveis à construção da ponte. 40% são contra. Pergunto, a ponte constrói-se? Claro que se constrói. De acordo com uma regra democrática, claro que se constrói. Mas agora insinua-se aqui o problema da comensurabilidade. E se nós dissermos assim, 60% das pessoas têm uma vantagem muito pequenina. A ponte só lhes serve para eles atravessarem uma vez por ano. E entre os 40% que perderam, há pessoas que vão passar a viver por baixo da ponte, suportando o ruído da ponte, a sombra da ponte, a poluição da ponte, todas as horas de todos os dias. Portanto, essas perdas daqueles que vão ser diretamente sacrificados com a construção da ponte não deviam pesar mais do que a vantagem difusa das pessoas que dizem assim, construa-se a ponte, só que a ponte representa uma vantagem muito pequenina para mim, mas eu estou no contingente daqueles que querem aprovar a ponte. Isto é ou não é um problema genuíno? É um problema genuíno. Ou seja, numa genuína análise custo-benefício, nós teríamos que ponderar particularmente as grandes perdas causadas pela construção da ponte, sendo que as grandes perdas podem ser as grandes perdas de uma minoria. Constitucionalmente, quando os Estados modernos elaboram constituições, aperceberam-se a certa altura de que isto era um problema muito sério. Muito sério. E então disseram assim, o nosso Estado vai votar tudo, a partir de agora, vai votar tudo por maioria, inclusive a própria Constituição. Vamos aprovar a Constituição por maioria. A Constituição nunca agrada a toda a gente, pronto. Mas vamos exigir aqui uma maioria qualificada para aprovar a Constituição e a seguir vamos dizer assim, a seguir tudo se vai decidir por maioria. Vírgula. Mas há matérias que não se votam. Há matérias que não se votam. Chamamos a isso direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não se votam. Ficam decididos aqui e não se voltam a votar. Não vamos votar se as pessoas têm direito à vida ou não têm direito à vida, ou têm direito à sua dignidade. Não, isso não se volta a votar. Está estabelecido na Constituição que essas matérias estão à margem do voto. Porquê? Por uma razão que já tinha sido analisada também no século XVIII. E que tinha servido para a crítica de uma corrente filosófica muito poderosa, que era o utilitarismo. O utilitarismo dizia assim, a decisão coletiva deve ser a decisão que maximiza o bem-estar dos cidadãos. Mas quanto mais gente votar, mais se presume que o bem-estar dos cidadãos está a ser protegido. Muito bem. Mas logo houve algumas advertências dos chamados deontologistas que diziam assim, espera aí, por esse cálculo, nós jamais poderemos abolir a pena de morte. Porque se uma população inteira, vamos supor uma população de 100 milhões de pessoas, tem medo de um assassino, então a melhor forma de maximizar a utilidade de 100 milhões de pessoas é matar o assassino. É fazê-lo desaparecer. E, portanto, como é que se maximiza o bem-estar de 100 milhões de pessoas? Através da pena de morte. É preciso evitar isso. É preciso evitar isso, porque nós até podíamos pôr-nos todos de acordo, até haver uma unanimidade, salva do assassino, relativamente à subordinação. Mas há outras situações. Imaginem que 100 milhões de pessoas têm um preconceito qualquer. Sei lá, por exemplo, xenófobo. Não queremos mais professores portugueses. Eu digo, bom, está bem, não queiram, mas não me tirem a vida. Há coisas que não vão votar aqui. Nós, como não gostamos deles, temos o direito de os linchar. Não. Há direitos fundamentais que não vão a voto.
não vão a voto, não se pode voltar a discutir, isso não se reabre. E porquê que as Constituições fazem isso? Precisamente porque na minoria pode haver interesses bem superiores aos interesses da maioria. Não se nega que haja uma maioria, mas reafirma-se que há interesses da minoria que são sagrados, literalmente sagrados. A expressão sagrado significa intangível, inatingível, insuscetível de ser tocado. Portanto, há coisas que não podem ser tocadas, nem por uma regra de maioria qualificadíssima, máxima. Muito bem. Isto quer dizer, portanto, que nas decisões coletivas, quando nós começamos a pensar em problemas concretos e não estamos apenas a fazer uma contabilidade de votos, começamos a pôr-nos essa questão, que é: os votos exprimem preferências. Os votos exprimem preferências. Essas preferências podem-se somar? Podemos somar preferências? E como é que nós sabemos qual é a intensidade dessas preferências que nós eventualmente gostaríamos de somar? Como é que nós podemos demonstrar que o ganho de 80% é superior à perda de 20% da população? Como é que nós podemos demonstrar isso? Porque também podíamos pensar no abuso dessa situação. Ou seja, dos 20% de perdedores puxarem de um trunfo e dizerem assim: aqui é jogo excluído. Aqui é jogo excluído. O nosso interesse de 20% bloqueia a votação de 80%. Em alguns casos bloqueia mesmo, se são direitos fundamentais. Agora, a banalização dos direitos fundamentais pode levar a uma batota democrática, que é invocar direitos fundamentais para destruir as maiorias. Dizer, não, é tudo direitos fundamentais, portanto a maioria fica nas mãos da minoria. É, aliás, um problema que hoje também agita as sociedades modernas. Se não haverá uma sobreexposição de interesses minoritários com um viés de saliência que lhes dá uma visibilidade que bloqueia decisões maioritárias. Sendo que, às vezes, se pretende dizer que esses interesses minoritários correspondem a direitos fundamentais que já estavam consagrados, quando depois se vem a descobrir que, por exemplo, são modas. E passam como modas. Durante algum tempo levaram a uma preferência e depois essa preferência passou. Podemos falar, por exemplo, das prioridades absolutamente esmagadoras quando apareceu o AIDS. Havia muito mais gente a morrer de tuberculose do que de AIDS. E, no entanto, muitos recursos públicos foram carreados para o combate ao AIDS porque havia um viés de saliência. Parecia que estava, depois também se discutiu muito isso, parecia que estava uma minoria especialmente afetada pelo AIDS e isso deu uma relevância especial e entendia-se que qualquer voz que se erguesse contra a prioridade dada ao tratamento do AIDS estava implicitamente a discriminar uma minoria que devia ser protegida por aí fora. Até que a essa altura se descobriu que não era nada disso e, de alguma maneira, essas prioridades deixaram de ser tão gritantes e esse desequilíbrio deixou de ser tão gritante. Muito bem. Então como é que se faz? Agora até podia ir por um caminho caricatural. Dizer assim, antes de irmos a uma votação, vamos ver quem é que grita mais forte. Quem gritar mais forte é aquele que tem um interesse mais pesado. E então vamos usar a ponderação dos decibéis dos gritos para ponderarmos pelos votos. Vamos contabilizar os votos, mas vamos fazer votos ponderados. Vamos dar prioridade a quem gritou mais. No fundo, fazendo renascer ponderações extra-voto, como eram as ponderações tradicionais do chamado voto censitário. Somos todos iguais, mas há uns que são mais iguais do que os outros, enfim, uns têm mais peso, outros têm menos peso, um bocadinho como aqueles direitos societários dos sócios, não é? Uns têm mais voto, outros têm menos voto e tal. Não somos assim tão iguais e, portanto, a votação esconde ponderações diferenciadas. Mas a verdade é que a gritaria não nos diz nada. Então como é que nós chegamos à conclusão? Como é que chegamos a essa conclusão? A ciência económica, a essa altura, defrontou-se com isto e chamou a isso o problema do cardinalismo.
Se nós dissermos assim, a minha preferência vale 10, e a outra pessoa disser a minha preferência vale 20, nós podemos comparar uma e a outra? Vamos acreditar naquilo que as pessoas nos dizem? Vamos medir, mas como é que se medem em valores cardinais? E então isso deu origem a uma mini revolução dentro da ciência económica que deu origem ao chamado ordinalismo. O ordinalismo é um sucessor do cardinalismo e o ordinalismo diz não. As pessoas não podem somar preferências às quais atribuem ponderações avulsas. Elas têm que estabelecer ordens de preferência. E essas sim podem-se comparar. Podem comparar? Sim. Não sei se ainda hoje se usa, mas suponho que sim. O top 10 das músicas. Top 10. Não é? O top 10 das vendas, etc. No fundo, o que é que são esses top 10? No fundo, nós podemos dizer assim, podemos chegar junto a uma pessoa e dizer assim, olha, diga-me lá os seus 10 cantores preferidos. Chegamos junto a outra pessoa, diga-me lá os seus 10. Essas listas podem ser somadas. Vamos ver quantas pessoas põem um cantor em primeiro lugar, quantas põem esse cantor em segundo lugar, etc, etc. E aquele que tiver a soma mais pequena, vamos dar 1 de cada vez que ele está em primeiro lugar, vamos dar 2 de cada vez que ele aparece em segundo lugar, vamos dar 3 de cada vez que ele aparece em terceiro lugar. E de todos os artistas que aparecem naquele pooling, o que tiver pontuação mais baixa é aquele que aparece mais próximo do topo. E, portanto, é aquele que vence. É possível, portanto, somar votos ordinais. É, portanto, possível somar esses votos ordinários. E, portanto, chegados aqui, peço imensa desculpa deste introito mais longo, chegados aqui, parece que já progredimos um bocadinho. Dizemos assim, não é com gritos, é com preferências ordenadas. Ninguém diz se a primeira preferência é mais intensa no sujeito A do que no sujeito B. Não. O sujeito B disse que aquela era a primeira preferência, o sujeito A, olhando para aquela preferência, diz que aquele vem em segundo lugar para ele, e vamos partir do princípio que não há intensidades entre eles. Só assim é que vamos conseguir quebrar este impasse. Mas no momento em que parece que vamos finalmente respirar de alívio e vamos começar finalmente as votações, surge o paradoxo do voto. O que é o paradoxo do voto? É que eu posso pôr em primeiro lugar o artista A, em segundo lugar o artista B, em terceiro lugar o artista C, o meu vizinho põe por uma ordem diferente, um terceiro põe por outra ordem, um quarto põe por outra ordem, e quando formos somar, vamos ter empates. Ou então vamos ter transitividades bizarras. Ou seja, pode um artista ganhar a outros dois e depois perde com cada um dos outros dois e depois volta a ganhar noutra combinação. Ou seja, para não estarmos aqui a entrar em modelos matemáticos relativamente complexos, só dizer o seguinte: quando nós somamos preferências, mesmo preferências ordinais, portanto, eu disse que este era o primeiro, eu disse que este era o segundo, isto que era o terceiro, e enfim, já abri mão da intensidade com que digo que este é o primeiro, este é o segundo, é o terceiro, posso até ilustrar. Eu posso dizer assim, o meu cantor favorito é o Michael Jackson, e em segundo lugar vem o Roberto Carlos. E o outro diz, não, para mim vem o Roberto Carlos em primeiro lugar e o Michael Jackson em segundo. Só que eu sou fanático do Roberto Carlos. Portanto, aquilo que você diz em relação ao Michael Jackson, eu é muito mais intenso. Eu sou um melómano, sou completamente fanático. Eu odeio, exatamente. O contrário também é verdade. Eu pus em segundo lugar, mas odeio-o. Pus em segundo lugar porque já não vejo mais nada. Por mim, se houvesse mais lugares, eu poria lá. Se for uma escolha binária, por exemplo. Ponho em segundo lugar, mas é o último mesmo. É mesmo a minha última escolha, exatamente. Mas eu já abri mão disso. Disse, não. Em favor de encontrarmos um consenso, eu vou abrir mão da intensidade. Apenas vou exprimir a minha preferência ordinal. Só que a preferência ordinal vai criar um impasse.
pode haver empates se não for uma escolha puramente binária. Se for uma escolha puramente binária, ainda podemos resolver o impasse por simples votação. Mas se, por exemplo, já houver 3 candidatos, cada um dos 3 candidatos pode ganhar ao outro par. E portanto, podemos ter ali uma situação da qual não saímos. É a tal questão que o Marquês de Condorcet detectou. E não apenas esse problema de paradoxo de voto, que foi nessa altura detectado, depois foi-se evoluindo no estudo dessas questões e acabou por, no século XX, formular-se um teorema da impossibilidade. O que é esse teorema da impossibilidade? É uma generalização desse paradoxo de voto. Quer dizer assim, em tudo o que não seja binário, atenção, estamos aqui a fazer uma ressalva para o binário, e já vamos ver que isto é importante, fazermos essa ressalva. Em tudo o que não seja binário, portanto, pode haver 2 partidos só, e as pessoas só votam em 2 partidos. Se só houver 2 partidos em concurso, tudo bem. Ora, se aparece um terceiro partido, podemos começar com este problema, do paradoxo de voto. É, aliás, um tema muito interessante para Portugal, neste momento. Havia 2 partidos que rodavam entre eles, e agora insinuou-se um terceiro partido, que até já passou um segundo, tradicional. E, portanto, agora é uma rotação de 3. Vamos ver que impasses é que isto vai gerar. De alguma maneira até já criou impasses, mas não de voto. Enfim, já criou impasses, diria assim, de coligações. São coligações flutuantes entre os partidos. Não se entendem. Estão constantemente a acusar-se de alianças uns com os outros. Estão numa espécie de uma rotação de imputações e de acusações uns aos outros, o que pode gerar um problema de ingovernabilidade. Mas no momento do voto, o simples voto pode criar situações em que a expressão agregada, portanto o somatório dos votos, não consegue traduzir de forma congruente as preferências do grupo. Portanto, é este o problema principal que aqui me trouxe. É este. É o de nós podermos, em algumas circunstâncias, deparar-nos com uma espécie de um fenómeno de roda livre da votação que não permite chegar a um desfecho. Sendo que nós temos que admitir que a votação é apenas um meio para a expressão de uma vontade agregada. De uma vontade entre pessoas que não são homogéneas. Atenção. E porquê é que eu estou aqui a abrir esta questão? Porque se fossem homogéneas, nós diríamos assim, se são homogéneas, elas deviam ser unânimes. Não, mas nós já assumimos que elas não são homogéneas. E, portanto, como elas não são homogéneas, é mais do que possível que haja uma pluralidade de preferências que concorrem umas com as outras, que disputam umas com as outras a primazia como resultado da votação. É aqui que surge o paradoxo de voto ou o teorema da impossibilidade. Muito bem. À primeira vista, nós podíamos dizer assim, eu já passo aos excelentíssimos colegas, para nós refletirmos em grupo, mas eu só gostava de acrescentar isto. À primeira vista, nós podíamos dizer assim, há paradoxo de voto, há teorema de impossibilidade. Ou seja, o que me está a dizer é que a votação na qual nós democraticamente depositamos tanta esperança, às vezes arranja-nos encrencas. Ou seja, dá resultados indesejáveis. Ou pelo menos gera uma espécie de uma miopia democrática. Nós não conseguimos ver para lá daquilo que foi expresso verdadeiramente onde é que está a vontade da maioria. E, portanto, a regra democrática não se exprime adequadamente em certos tipos de votação. Então deveríamos seguir por outro caminho? É uma hipótese que tem sido discutida muito seriamente. E aí de forma um pouco preocupante, para não dizer sinistra. A ciência económica desenvolveu profundamente essa questão dos teoremas da impossibilidade durante o século XX. O Kenneth Arrow, um economista que formulou esses teoremas da impossibilidade sobre os impasses a que a votação conduz, recebeu o Prémio Nobel da Economia. Portanto, recebeu um galardão que atesta que ele é um economista de prestígio. Portanto, a ciência económica não o renegou.
E, no entanto, à primeira vista, o teorema de impossibilidade sugere, tal como o paradoxo do voto sugere, que se deixe de lado a votação e se passe à ditadura. Sugere. Diz assim, não se consegue apurar, não se consegue espremer e sai sumo. Não se consegue. Então o melhor é confiarmos num ditador benevolente. Vamos confiar que alguém vai quebrar esse impasse. Se nós não conseguimos ver onde é que estão as prioridades, se as votações não nos comunicam essas prioridades, então vamos confiar a alguém, nosso agente, que estabelece essas prioridades. Isto não é assim tão assustador do ponto de vista político como soa. Ditador benevolente. A pessoa fica assustada. Nas universidades americanas, há muitos anos que há um sistema de ditador benevolente. Porquê? Porque os estudantes chegam às universidades americanas, aos campos das universidades americanas, e é possível escolher o alojamento. Então dá-se uma folha com as preferências. Resultado, toda a gente prefere no quadrângulo central. Aquilo tem um edifício central e depois tem residências dispersas. Nenhum estudante, no seu pleno juízo, quer ir para muito longe. Eles querem estar ali no meio. Não apenas porque é mais próximo das aulas, mas porque também sabem que os outros também preferem ali. Portanto, há uma espécie de um efeito de manada. Onde é que os outros querem estar? Querem estar aqui, eu também quero estar aqui. Não quero estar longe, afastado dos meus colegas. Onde é que todos decidem as mesmas escolhas e isso é inviável. E então as universidades permitem que as pessoas escolham, depois constatam que essas escolhas dão resultados impossíveis e então atribuem a um ditador benevolente e algumas vezes eles assumem que é esse o critério, é a ditadura benevolente, e então o ditador benevolente diz você fica aqui, o outro vai para longe, etc, etc. Às vezes assumem critérios explícitos, dizem, claro, um estudante com mais deficiência física fica mais central, outro que é mais atlético pode ficar mais longe e assim sucessivamente. Claro, com critérios, não é o arbítrio. Enfim, mas também há uma margem de arbítrio. Essa altura, entre duas pessoas nas mesmas condições, uma fica mais perto, a outra fica mais longe, porque essa é a regra do jogo. Do ponto de vista político, e se quisermos sair para fora do campo benigno das universidades americanas, o critério é muito discutível. É muito discutível e, sobretudo, é de um simbolismo atroz. Então temos que nos perguntar, esses teoremas de impossibilidade, esse paradoxo de voto, nós já o verificamos em concreto, em alguma circunstância? É aqui que eu apelo à vossa compreensão do que é que são leis económicas. Há muitas leis económicas que não descrevem o mundo real. São advertências. Dizem assim, se nada se fizer é isto que vai acontecer. Eu, aliás, uma vez publiquei um artigo, a doutora Cláudia é capaz de se lembrar, sobre carros usados. E há uma lei que até deu um prémio Nobel da Economia, que chama-se seleção adversa, que diz que se não houver um mecanismo qualquer no mercado de carros usados, o mercado entra em colapso. Porque se não for possível distinguir uma Mercedes com 5 anos de um Fusca com 40 anos, porque ambos são carros usados, se não houver um sistema para diferenciar um do outro, as pessoas pagam por um Mercedes de 5 anos e levam com um Fusca de 40. E, portanto, tem que haver uma forma qualquer de evitar o colapso desse mercado. Alguma vez um mercado colapsou por causa deste efeito? Não. O que a lei económica está a dizer é as pessoas espontaneamente arranjaram forma de evitar isso. Por isso mesmo é que não há carros usados. Há Mercedes de 5 anos ou Fuscas de 40. Ninguém põe um anúncio a dizer vende um carro usado. Que é isso? Não é nada. Ninguém vende um carro usado. Nós depois é que dizemos que é um carro usado que tinha aquela marca e tinha aquela quilometragem, tinha aqueles anos. Tinha uma série de identificadores que evitam o tal colapso. Muito bem. Quanto ao paradoxo de voto, ele tem sido evitado? Claro que tem sido. Claro que sim. Porquê? Porque o paradoxo de voto sempre foi evitado com votações binárias. O Brasil tem ou não tem um sistema binário? Tem. Neste preciso momento está às voltas com os problemas, os dramas de ter um sistema binário. 2 candidatos à presidência da República que se degladiam. É um puro sistema binário.
Exatamente. Os segundos turnos também, para vencer o impasse. Exatamente. Se houver um impasse no primeiro turno, os 2 mais votados passam ao segundo turno e passa a binário. Espontaneamente resolve-se esse problema. E depois há na própria teoria uma série de auxiliares para se perceber isso. Por exemplo, o teorema do votante mediano. O teorema do votante mediano diz-nos assim: há extremos que já estão identificados, mas há muita gente indecisa na votação. Há muita gente indecisa. Como é que um partido vai buscar os indecisos? Afastando-se do centro? Não, aproximando-se do centro. Os indecisos estão no centro. O indeciso é aquele que tanto pode cair para um lado como pode cair para o outro. Portanto, por definição, está no centro. E, portanto, é aproximando-se do centro que os partidos podem ganhar. É por isso que há partidos que nascem radicais, mas à medida que vão ganhando volume, vão se aproximando de teses moderadas, que é para tentar captar. Isto pode desesperar muitos radicais, claro, há muitas pessoas que depois sentem-se traídas pelos seus representantes que nasceram radicais com aquele ímpeto radical da sua juventude e à medida que vão crescendo vão se aproximando de posições moderadas, posições centristas, etc. Mas isso não é por mero acaso. É para, no ponto central, se tornarem binários, para captarem o voto de uma forma binária. Se conseguirem captar o voto de forma binária, evitam novamente o paradoxo do voto. Finalmente, antes de passar a palavra aqui aos meus estimados colegas, ainda há um outro sentido de paradoxo de voto. Quando virem num dicionário a expressão paradoxo de voto, ainda há um outro sentido. Mas eu nunca usei a expressão paradoxo de voto para este outro sentido. E é um sentido um bocadinho mais grave. É uma espécie de uma angústia existencial que acomete qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade democrática. Que é o voto do ignorante e o voto do sabedor pesam o mesmo. Isto aparentemente é paradoxal. Na verdade não é. Um voto é representativo de uma preferência. E nós já vimos que há tantos riscos das preferências caírem no impasse que normalmente apresenta-se às pessoas blocos de preferências que é para pegar ou largar em bloco. Portanto, eu posso, durante a governação de um partido, eu posso achar que há erros e mais erros e mais erros. Eu discordo. Eu jamais voltarei a votar neste partido onde votei e que nestes últimos 4 anos só tenho cometido erros, eu estou revoltado. Mas no momento de votar, alguém me diz assim: ou você volta a votar neste partido, ou vota no inferno, que é o outro. Ou seja, quando se demoniza o outro partido, está-se a incutir no votante uma espécie de manicaísmo dualista, dizendo assim: ou você volta a cometer o mesmo erro, ou vai cometer um erro bem pior. Então eu sou levado a votar novamente no meu partido por fidelidade, vamos supor. Bom, isto é como torcer por um time de futebol, pois de vez em quando eu irrito muito com o time de futebol, mas pronto, tenho que envergar as cores do meu time. Portanto, fidelidade, vou-me manter fiel, não é? Até há um Albert Hirschman, um pensador que depois definiu, no fundo, as 3 opções que existem, que é voice, exit e loyalty. A pessoa pode protestar, pode-se ir embora e não voltar a votar, mas a maior parte das pessoas são leais. A lealdade normalmente é uma grande estupidez democrática, porque é a renúncia à sindicância. Não se sindica o partido, porquê? Por uma razão muito simples. É que não nos é dado trazer consequências à sindicância do partido. Nós não podemos votar a 50%, ou 60%, ou 70%. Ou votamos por aquele partido, ou votamos por outro partido, ou nos abstemos, ou, enfim. Mas isso também não é expressivo da nossa censura relativamente àquela escolha. E, portanto, quando nos dizem assim, pense você o que pensar, você vai ser confrontado entre verde e amarelo. Ou vota verde ou vota amarelo. Pergunto, de que informação é que eu preciso para votar entre amarelo e verde? Pouca ou nenhuma. Mas é que quando me dizem assim,
é preciso estudar os programas eleitorais dos partidos. É natural que uma pessoa diga assim, não, espera, eu posso estudar os programas dos partidos, só que isso vai influenciar tanto o meu voto como o simples capricho de uma pessoa que não estudou programa de partido nenhum e diz, eu tenho a minha experiência de votar no partido A, até eu ter uma desilusão gravíssima, eu não vou abandonar o partido A, faça ele o que fizer, desde que se mantenha no limiar de aceitabilidade. Eu não chamo isto de paradoxo de voto, embora na teoria apareça isto como paradoxo de voto, chamo isto ignorância racional. As pessoas tomam decisões com o mínimo de informação necessária para tomarem uma determinada decisão. Nós dizemos, mas o votante devia se informar mais. Não. Nós vamos aos restaurantes. Eu, como não sou de Curitiba, quando vou a um restaurante tenho que confiar em pessoas de Curitiba. Ou então vou a um guia, mas aquilo envolve algum investimento informativo. Agora pergunta, um habitante de Curitiba, quando entra no seu restaurante habitual, que esforço mental é que faz antes de entrar naquele restaurante? Nenhum. A pessoa continua a ir ao mesmo restaurante até que um dia come comida estragada. Enquanto não comer comida estragada, a pessoa pode entrar confiantemente naquele restaurante. Com informação zero. Por simples aderência, diríamos assim, emotiva à representação que tem daquele restaurante. Sem mais. Pura ignorância racional. Fazemos isso em relação a tudo. Chamamos a isso hábito ou rotina. A nossa atenção é de tal maneira custosa, prestarmos atenção às coisas é de tal maneira cansativo, que nós mal percebemos uma coisa, arremetemos para a rotina. Mal dominamos qualquer coisa, desligamos o nosso cérebro e dizemos, não vale a pena. Não vale a pena. O nosso cérebro em ação plena consome muito. E então nós, como somos económicos, desligamos o nosso cérebro. Por exemplo, eu para fazer um nó de gravata tenho que desligar o cérebro. Se eu vou pensar o que é que estou a fazer, não faço o nó de gravata. Ou abotoar um botão. Já tentaram explicar verbalmente a alguém o que é abotoar um botão? Melhor não. Porque da próxima vez que abotoarem um botão vão-se atrapalhar. Afinal, como é que é isto? Como é que eu expliquei que era? Não. A pessoa faz aquilo sem olhar, sem ver, sem pensar naquilo, que senão atrapalha-se. Quer dizer, nós remetemos para o hábito aquilo que nasceu na nossa atenção. A primeira vez que nós votamos, talvez faça sentido nós, que ainda estamos virgens de preferências, preferirmos alguém. Embora aí, nós que somos primatas, tínhamos uma certa tendência para votar como os nossos pais. Afinal, o que serve para os nossos pais serve para nós. E, portanto, seguimos a tradição familiar, deixamos-nos influenciar, ou então somos rebeldes. Também há, nos grandes primatas, rebeldia das crianças, o que muitas vezes dá origem a grandes revoluções dentro do grupo. Mas, passado esse investimento inicial, a ignorância racional é a melhor estratégia. É pouco democrático. Bom, isso agora levava-nos a uma reflexão longuíssima. A democracia não prescinde da ideia de que informa os votantes. Mas os votantes prescindem da informação que a democracia lhes dá. E a democracia, não obstante, funciona. Pode desesperar algum idealista que julgue que algum dia, alguma vez, em algum ponto do planeta, houve pessoas informadas sobre democracia. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na inspiração que nos pode vir da concepção de um governante bem informado e daquilo que nos aproxima de um governante bem informado, eu sugeriria talvez como paradigma primeiro Aristóteles. E, bom, Aristóteles é o homem da virtude mediana, da ideia de que um governante não deve ser um fanático, da ideia de que um governante deve sofrer na sua pele as decisões que toma, não se deve isolar, não deve criar cidades separadas para lá viver impunemente, portanto deve estar no meio do povo, deve sofrer como o povo, se houver greve ele também sofre a greve, se houver fome ele também sofre fome, se houver uma calamidade ele também sofre a calamidade. Isto parece muito simpático. Então vamos aderir a Aristóteles. Aristóteles parece ser o apóstolo
do votante nas virtudes medianas e bem informadas. Não. Aristóteles pertenceu a uma sociedade na qual 1/10 da população votava. O resto eram mulheres que não votavam, crianças que não votavam e escravos que não votavam. E ainda para mais, ele dizia que escravos eram escravos naturais. Portanto, que as pessoas nasciam escravas e não valia a pena estarem a disputar interesses políticos. Portanto, também tenhamos cuidado quando criticamos a sociedade moderna que prescinde da informação para ser democrática, porque, enfim, vamos admitir que também há formas de vigilância democrática que ultrapassam largamente o voto. Portanto, há outras formas de exprimir as preferências que até de alguma maneira, com o avanço da tecnologia, podem vir até a tornar-se formas dominantes e formalizadas de apuramento junto das pessoas de votação, porque também temos que admitir uma coisa que é, ora, peço imensa desculpa de estar a dizer isto no Tribunal Eleitoral, mas muitas vezes também é um voto chamado de usurpação, que é vamos auscultar a população, já está auscultada, muito bem, vamos em frente. Não vamos tirar nenhuma ilação da votação, a votação apenas legitimou um de 2 partidos e o partido tem carta branca para seguir. A maior parte das vezes é para fazer o que o outro partido fazia, se por acaso foi eleito um partido diferente do partido que já estava no poder. Se é para se manter no poder o partido que estava anteriormente, continua a fazer o que sempre fez, bem e mal. Se é um novo partido, vai fazer bem e mal aquilo que o anterior fez, apenas com uma nova legitimação e com alguma mudança de pessoal político. Eu chamaria isto uma espécie de uma usurpação democrática, porque não se aproveita o voto para auscultar verdadeiramente as preferências. Porque as tais dificuldades do paradoxo do voto, de alguma maneira também servem de pretexto para binarizar e tornar manicaístas as escolhas eleitorais, o que lhes retira todo o conteúdo informativo do consenso popular. Bom, mas agora calava-me e passava aqui aos meus distintos colegas. Beleza. O delay que a Cláudia falou também chegou aqui. Professor Fernando, olha, é um prazer ouvi-lo. Ficaríamos aqui horas e horas, mas só que daí o nosso cérebro começa a ferver. Tanto que eu tomei a liberdade aqui de fazer algumas anotações do que o senhor foi falando aqui. É possível abrir um leque, um debate que traria aqui mais algumas horas, mas parabenizo a EGE por ter trazido o senhor aqui para nós podermos pensar um pouco o conhecimento, né? Então, agradecendo aqui ao desembargador Oswaldo, que é o nosso diretor hoje da Escola Judiciária Eleitoral do nosso estado do Paraná, por essa iniciativa de trazer uma pessoa com tamanha sapiência, que apenas aqui está dizendo 1% do seu conhecimento, mas é o suficiente para que nós possamos dialogar muito sobre isso. Quero cumprimentar nossa amiga desembargadora Cláudia, e agora eu estou entendendo o porquê daquele ditado que o fruto sempre cai perto da árvore. O quanto ela tem de conhecimento e colabora nas sessões tem origem, e ela veio para Adalimar, ela veio de Portugal. Certamente tenho certeza que o senhor participou ativamente disso. Então está explicado, né? Eu também mandar um beijo para minha amiga Mariana, está ali sentada ali atrás, doutor Paulo também que veio prestigiar, doutor Oxandro que sumiu, cadê o doutor Oxandro? Está lá atrás. Então, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo e nos ouvindo, foi uma aula do pensamento. Eu poderia colocar aqui que o senhor conseguiu resumir. E eu ia falar de Dante Alighieri no século XIII, mas o senhor antecipou e trouxe da Idade Antiga de Aristóteles. Então, nós temos uma história do pensamento humano que retroage muito e muito e traz muitas reflexões, exatamente para poder entender qual o critério que nós temos das escolhas que se colocam hoje. O senhor falou do modelo da unanimidade, e quando falou da unanimidade, falou que 9 escolheriam o sim e o 10º diria não, para trazermos aí o debate e a discussão. Tem um filme clássico, 12 Homens e uma Sentença, que é um filme clássico dos anos 50 com Henry Ford, que trata exatamente disso. Vale muito a pena assistir esse filme, em que um jovem é acusado da morte do pai e os jurados vão para a sala secreta e pelo sistema norte-americano, né, Cláudia?
São 12 jurados e não interessa o resultado, tem que ser unânime. Então a teoria da argumentação ela trabalha diretamente no sistema norte-americano, em cima disso. E aí os 11 primeiro dizem, não, ele é condenado, tal, está condenado. Quando chega o 12º, que é exatamente o principal ator, que é o Henry Ford, ele diz, não é, não concordo. E aí começa a ficar bravo porque uns têm compromisso, não, eu tenho uma partida de beisebol, eu preciso sair mais cedo, senão eu vou perder o jogo, estou com ingresso no meu bolso. E o filme, ele vai te levando para um ambiente em que você vê exatamente essa questão, o quanto vale a unanimidade. Temos o nosso aqui, dramaturgo Nelson Rodrigues, que é uma frase brasileira, toda unanimidade é burra. Então ele diz, se você vota com unanimidade, você não está pensando. Exatamente essa perspectiva. Então é um ponto que o senhor já trouxe aqui para essa discussão. Né? Aí na sequência fala da justiça econômica, o direito econômico, e faz referência ao utilitarismo, que exatamente muitos pensam assim numa questão intimamente matemática. É o pensamento de Jeremy Bentham na Inglaterra no século XVIII, quando ele dizia que o resultado tem que ser a maximização independentemente do lado contrário, onde ele foi arrefecido pelo seu aluno aqui, John Stuart Mill, quando ele fala, não, vamos com calma, que nós temos que pensar naqueles que são minoritários. E é daí que surge também a ideia do liberalismo, é garantir também uma identidade minoritária. E nós temos modelos aqui processuais brasileiros que tratam exatamente da garantia da proteção. O ministro Marco Aurélio, em várias oportunidades, disse, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal ele tem um caráter contramajoritário, que ele tem essa função de frear muitas vezes essa identidade em que a maioria tenta trazer a sua ideia, mas muitas vezes essa ideia ela não é a melhor possível. O exemplo clássico é o julgamento de Jean Calas, na França, no século XVIII, em que ele foi condenado rapidamente, simplesmente porque a população o intolerava por ele ser protestante e não católico, ou cristão católico, como era a maioria dos franceses no século XVIII. Aí Voltaire resgata isso no seu livro Tratado sobre a Tolerância. Então, vejam quantas situações a sociedade passou, e falando de Thomas Hobbes, sobre essa perspectiva de termos um Estado para nos controlar, porque eu tenho medo da minha própria maldade em relação ao próximo. E aí, esse modelo contratualista que o senhor fez referência. Mas a minha colocação aqui, claro, foi mais até a questão de carro usado, eu faço referência. Eu tenho um Fusquinha, eu tenho um Fusca 63, ele está com 62 anos de idade, ele é mais velho que eu. E eu não troco pela Mercedes. Então, é aquela história, o valor está naquele que o agrega e não exatamente naquilo que a economia muitas vezes o traz. Mas é interessante isso. Eu fiz uma observação, quando o senhor falou aqui, a questão das escolhas, no seu texto, num dos seus textos, o senhor cita ali Vivaldi, Bach e Handel. Exatamente para dizer qual que é o melhor compositor. Cada um tem uma opção, cada um tem uma escolha. Então se pondera pela votação, pelo valor da nota dada. Hipoteticamente, primeiro colocado 3 pontos, segundo colocado 2 pontos, terceiro colocado 1 ponto. Vamos imaginar essa questão. Então, na somatória dos pontos, nós podemos ter exatamente o melhor compositor, sem necessariamente ser o primeiro colocado no geral. E eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando o senhor falou, por isso que eu fui aqui, graças a Deus, hoje em dia temos um pouco de inteligência artificial. Eu perguntei para o Google, qual foi o piloto de Fórmula 1 que foi campeão sem ter vencido uma única corrida? Que aconteceu isso? Eu me lembrava desse fato quando o senhor falou, e ele me respondeu, James Hunt, em 1976, ele foi campeão da Fórmula 1 sem ter vencido uma única corrida. Ele estava disputando o título com o Nick Lauda, e Nick Lauda tinha vencido corridas, mas ele não. E ele foi campeão mundial de Fórmula 1 em 76. Então, na hora que ele falou, me deu aqui na cabeça, então deu um start, falei, deixa eu procurar. Eu sabia que tinha na história e encontrou. Então, talvez seja uma questão aqui que vai ao encontro do que o senhor disse da regularidade. Eu estou só fazendo esse apanhado porque, realmente, o senhor aqui abordou o conhecimento de uma maneira tão fácil. Quem ouve pensa assim, puxa, mas o conhecimento é somente tão fácil você consegue levar? Mas aí vem a minha pergunta, nessa perspectiva aqui. No final, o senhor faz referência ao ambiente da informação, que nós estamos vivendo um ambiente de informação. Hoje em dia, eu acho que 90% do nosso tempo vivemos a partir de informação e muitas vezes aquela informação é espremida. Até hoje, muitos canais de informação, por exemplo, o UOL, ele tem trabalhado assim, ele chama, um dos nossos canais aqui, o UOL Flash, em que em 1 minuto ele traz uma notícia que demandaria talvez 1 hora, 2 horas de leitura para você entender o ambiente. E ele tenta jogar em 30 segundos, em 1 minuto, porque muitas vezes é o limite da paciência do leitor, é o limite da paciência do ouvinte, do espectador.
Então, a minha pergunta em cima disso é mais uma questão de pensar o futuro, para onde estamos caminhando, onde é que a sociedade está caminhando. O senhor fez referência às situações das mais variadas que nós estamos passando, o assassinato daquele líder ativista de direita nos Estados Unidos ontem, uma barbárie que aconteceu em tempo real, coisa que não imaginaríamos no passado. Quanto tempo demandou para a coroa portuguesa saber que o Brasil tinha sido descoberto? Até que chegasse a carta, voltasse para Portugal dizendo, olha, descobrimos terras do outro lado, né? Então, vejam, hoje em tempo real vimos a pessoa ser assassinada. Uma brutalidade, poderia ser uma imagem boa, mas foi uma imagem ruim. Então, a minha pergunta é, qual que é o papel eu vou chamar disso, qual que é o papel da infocracia na questão das eleições, do paradoxo das eleições, da participação das eleições, se nós estamos aparentemente vivendo num ambiente de informação hoje em dia, de infocracia, que seria o governo da informação. Porque nós partimos de uma premissa de conhecimento. Aí, quando o senhor fez no final, o senhor fez referência aqui à questão do que nós temos como experiência, ela provém dos nossos berços. E aí é o que Gadamer chama da pré-compreensão histórica. Ele falava que todos nós nascemos com uma pré-compreensão de tudo. Desse copo d'água, da mesa, mas só vamos ter uma noção exata a partir da experiência vivida. Então eu sei que dói o fogo, porque eu ponho o dedo na vela acesa e eu me queimo. Aí eu começo a ter a experiência e eu acabo tendo uma outra compreensão daquilo que eu tinha no primeiro modelo de pré-compreensão. Então, a minha pergunta para o senhor é exatamente isso. No século XXI, que é o século da informação, boa ou má, eu não estou aqui qualificando que ela seja boa ou má, mas qual que é o papel disso para que nós possamos trazer para esse nosso ambiente, e como nós estamos trabalhando num ambiente eleitoralista, que é o nosso ambiente aqui, o nosso público está dentro da justiça eleitoral. O que o senhor vê hoje a questão da informação dada, boa ou má, com relação à eleição? E se isso pode ter alguma ligação exatamente com a sua perspectiva maior do paradoxo da eleição? Bom, é uma pergunta complexa. Eu diria que vamos lá, agora vou tentar ser académico mais tradicional, ou seja, mais cético. As eleições, como nós as conhecemos, são rituais sociais que trazem com elas um cerimonial, vamos dizer assim. Esse cerimonial é um cerimonial que tem uma virtude expressiva e catalisadora, que faz com que no meio de um ruído de funcionamento da sociedade haja alguns momentos de suspensão, de interrupção, que levam a que as pessoas percebam que é o momento de fazerem algumas escolhas básicas. Ou seja, é uma espécie de um momento fundacional, sendo que as pessoas ficam convictas de que é naquele momento e não noutros que podem tomar decisões absolutamente radicais, isto é, podem tomar opções decisivas no sentido de poderem reinstaurar algumas direções políticas do seu país sem constrangimento da inércia anterior. Isto pode ser ilusório. Algumas preferências sociais podem ser muito mais importantes para infletir o rumo da política de um país do que a votação formal. Talvez não seja preciso ir muito mais longe do que o Brasil para reconhecermos que o advento da internet e, sobretudo, das redes sociais teve hoje mais impacto naquilo que a população brasileira pensa e das preferências que exprime do que muitas votações intermédias. O Brasil, aqui há 8 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, elegeu um presidente contra a mídia. Contra a mídia. Foi quase um momento inédito na história mundial. Nunca se tinha visto um presidente atacado pela mídia, não obstante ser eleito. Isto é muito mais profundo do que aquilo que normalmente está em causa nas votações, porque as votações, de alguma maneira, pressupõem que o background tecnológico é invariável.
é isso que cria depois uma dificuldade, que é esta. De alguma maneira, as votações hoje são um cerimonial que acompanha uma realidade que talvez, porventura, aqui é o meu ceticismo a falar, espero que não precisam de se convencer do que eu estou a dizer e até espero que não se convençam. É um cerimonial que pressupõe que o mundo não mudou e o mundo mudou. Hoje, por exemplo, temos tecnologias que exprimem muito mais fielmente a preferência dos brasileiros do que qualquer votação. O problema é que, como não são acompanhadas desse cerimonial, ficaremos perenemente na dúvida se insinuaram ou não se insinuaram imperfeições na manifestação dessas preferências que eventualmente determinem vieses que depois sejam suscetíveis de conduzir o país para rumos inadvertidos. Vou abrir aqui apenas uma dicotomia. Desde a fundação do Brasil, enfim, se quisermos desde a fundação de Portugal, ou se quisermos desde a fundação do mundo, que as preferências das pessoas, 90% das preferências das pessoas não passam pela política, passam pelos mercados. Portanto, os mercados revelam todos os dias as preferências das pessoas. E a maior parte das pessoas é isso que interessa. O que interessa é o que é que elas vestem, o que é que elas comem, a liberdade que têm para se relacionarem, quem amam, quem detestam, como é que amam, como é que sofrem, como é que podem se livrar-se do sofrimento. Isso é 90% da atenção das pessoas. E depois há uma superestrutura política que às vezes tem a vã ilusão de que manda sobre isso. Enfim, laivos de paternalismo vindos de outros séculos, e que o cidadão molemente, bovinamente, resignadamente se presta a legitimar. Enfim, mas com muita relutância. Em Portugal o voto não é obrigatório, é raro que a abstenção fique a menos de 50%. Portanto, as pessoas não ligam, se está bom tempo vai tudo para a praia, ninguém quer saber. E com um pequenino bloco de pessoas mais convictas, às vezes com um extrato da população mais idoso que não tem idade para ir para a praia, é que se elegem os governos. E a juventude não aparece, e a juventude, quando aparece, altera completamente o sentido das deliberações votadas. O que é que eu quero dizer com isto? A tecnologia e a tal tecnocracia, o império da tecnologia, do meu ponto de vista, é uma benção. Porque vai permitir, talvez, definir mais do que nunca aquilo que é da política e aquilo que não é da política. Ou seja, isso aliás é uma convicção profunda que o professor Oxandre estava já a ver onde é que eu vou chegar e a doutora Cláudia também, que tem a ver com a própria disciplina que eu também cultivo, que é a análise económica e direito, e que nasceu de um dito teorema de Coase, que dizia assim, não vamos sobrecarregar o Estado. O Estado assume muita coisa que não precisa de assumir. Há muita coisa que os privados têm a mania de atirar para cima do Estado porque não querem ser eles a resolver. Mas eles sabem resolver. Se eu tiver um pequeno incêndio a começar na minha cozinha, vou deixar que o incêndio alastre enquanto não chegam os bombeiros? Não. Se ainda é um pequeno incêndio, eu tento primeiro apagar o incêndio, não vou estar a perder tempo a ligar para os bombeiros sequer, porque a ligação aos bombeiros pode demorar uns minutos, quando eu regresso à cozinha já aquilo está descontrolado. A primeira coisa que eu faço é tentar resolver. Se por acaso não conseguir resolver ou aquilo começar a ficar descontrolado, aí sim, não há outra hipótese senão de chamar os bombeiros. Porquê é que nós fazemos isto assim e não fazemos isto em tudo? Em todos os problemas coletivos que nos cercam? É porque o Estado nos promete que resolve coisas e que nos torna preguiçosos. Nos torna preguiçosos e nos torna parasitas e nos torna, vamos à carona, o chamado free riding, o efeito de carona em relação ao Estado. O Estado promete fazer, eu estava habituado a fazer, mas se o Estado me diz que me faz, então não deixo de fazer. E o Estado assim até fica todo contente porque arranja a troco de me fornecer 10% das coisas que eu preciso, leva-me 50% da minha riqueza. É ótimo. Para o Estado é um ótimo negócio. Fica com metade da minha riqueza e dá-me 10% por troca. É exatamente isto que se passa. E, portanto, a tecnologia, de alguma maneira, talvez permita definir bem aquilo que é do Estado e que, portanto, a própria tecnologia não consegue fornecer em feedback.
e aquilo que é, por exemplo, Portugal, e o Brasil certamente também, um bocadinho, eu conheço bem a realidade brasileira, sigo apaixonadamente a realidade brasileira, há muitas coisas que me escapam, claro, é só vivendo aqui, mas sigo com muito interesse e acho que nesse aspecto o Brasil vai atrás de Portugal. Portugal tem esse problema muito mais agudo. A imprensa portuguesa está a morrer, está a morrer mesmo, está mesmo a desaparecer. Financeiramente está mesmo a desaparecer. Os últimos jornais já estão de tal maneira deficitários que em breve não teremos mais jornais, certamente em papel, e os online é muito discutível que consigam sobreviver. Pergunta se isto é bom ou é mau. Eu acho isto ótimo. Porque isto era um sorvedouro de recursos públicos. Os jornais já viviam de subsídios públicos. Porquê é que eu preciso que o Estado me forneça uma coisa que eu dispenso? O Estado arranja o pretexto de me fornecer uma informação na qual eu nem sequer confio. Eu nem sequer confio naquela informação. Eu não preciso de informação subsidiada pelo Estado que me vem dar um viés ideológico permanente. Eu não sou assim tão idiota. Os meios de comunicação tornaram-se enviesados, assumidamente enviesados, por cópia do modelo norte-americano, nos quais os jornais assumiam que eram do partido A, do partido B. Essa novidade chegou a Portugal, chegou ao Brasil, e hoje nós temos noticiários de pessoas que assumem que são do partido A ou do partido B. Mas eu não preciso de ouvir a opinião deles. Eu quero é factos. Ora, os factos estão nas redes sociais. Se cair uma bomba atómica em um canto qualquer, eu saberei na rede social. Portanto, se eu estou interessado em factos, os factos estão ali. As opiniões, dispenso. Portanto, dispenso esse paternalismo estadual. Mas para eu dispensar eu tenho que ter alguma elasticidade. Ou seja, eu tenho que ter alguma escolha. E a tecnologia fornece-me essa escolha. Ou seja, dá-me a alternativa àquilo que até agora de alguma maneira era um monopólio estadual. E portanto, eu sou muito otimista aí. A tecnologia vai nos permitir crescentemente tomarmos em mãos alguns recantos. Isso significa que o Estado fica sem nada para fazer? Claro que não. O Estado vai continuar com as obras públicas, vai continuar com a defesa, vai continuar com a administração da justiça, etc, etc. Há tarefas que são imprescindíveis do Estado. Ora, o Estado financiar jornais, não obrigado. Para que é que eu preciso que o Estado me tente doutrinar com jornais? Isso é da propaganda nazista, não é? Não preciso. Por outro lado, há aqui um certo regresso ao passado, que não é assim tão passado. Porque agora lembrei-me por causa da Alemanha nazista. Pôs-se um problema com a Alemanha nazista, um problema que já era muito antigo e que vinha dos tempos do Sacro Império Romano-Germânico. No tempo em que, por exemplo, na fundação de Portugal, os Estados só existiam na comunidade internacional depois de haver uma bula do Papa a reconhecer a existência do Estado. No caso português, foi a bula Manifestis Probatum. Estava manifestamente provado que existia um reino de Portugal. Poucos anos depois de declararmos a nossa independência, em 1143, em 1179, as notícias andavam devagar, não é? O Papa declarou que o reino de Portugal era legítimo, era autónomo de Leão e Castela e podia prosseguir. Muito bem. Mas isto tinha uma implicação. É que a Santa Sé dizia assim: são legítimos, mas a legitimidade perde-se pelo uso. Portanto, uma coisa pode nascer legítima, mas depois vamos ver no dia-a-dia o desgaste. Pode perder a legitimidade pelo uso. E, portanto, eu dizer assim, os reis de Portugal são católicos e são seguidores da Santa Sé, estou a dizê-lo hoje. Daqui a um ano eu excomungo-os. E excomungar no século XIII, no século XII, no século XIII, ou mesmo no século XIV, um rei tinha uma implicação que o direito internacional hoje já não tem. Excomungar um rei é torná-lo res nullius. E investia um cristão no dever de matar o tirano. A chamada doutrina do tiranicídio. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós hoje, que confiamos tanto nos fenómenos eleitorais, perdemos um bocadinho de vista a ideia de que os fenómenos eleitorais não são a única forma de legitimação de um poder. Há poderes que chegam ao poder pelo voto e se desvirtuam logo a seguir pelo uso. Foi o caso da Alemanha nazista.
Hitler chegou ao poder e aboliu tudo. Acabou com os partidos, acabou com tudo. E, no entanto, ainda hoje as pessoas se lembram que ele chegou lá por meios legítimos. Chegou lá por votações. E, portanto, de alguma maneira, a tecnologia também vai ajudar aí. Que é, à medida que nós vamos vendo em tempo real pessoas a fazerem e dizerem certas coisas que nós consideramos intoleráveis, mais rapidamente nós conseguimos reagir e formar uma convicção coletiva que vai ilegitimando o exercício do poder. De maneira que eu creio que, de alguma maneira, isso até pode servir como contraponto, especialmente naqueles casos, mas isso é uma outra palestra, daqueles casos em que o equilíbrio institucional não permite julgar que uma democracia está salvaguardada por checks and balances. Portanto, quando existem desníveis institucionais muito vincados, a legitimação eleitoral é uma legitimação que perpetua uma impunidade institucional estabelecida. Não, prefiro não dizer mais nada. Mas talvez percebam o que é que eu estou a falar. Muito bem. Senhor professor? Acho que agora... Sonando? Não? Voltado mesmo. Bom, meu caríssimo professor doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por esse esclarecimento, essa púrima demonstração de pontos importantíssimos para a reflexão, para a nossa reflexão. Mas eu gostaria, professor, de fazer uma reflexão, um adendo àquilo que o senhor está discorrendo, o professor Panza trouxe também para cá, no seguinte sentido. O déficit democrático e de salvaguardas de direitos fundamentais no pós-Segunda Grande Guerra Mundial levou ao surgimento da teoria do neoconstitucionalismo, ou seja, a criação de valores e princípios que pretendiam fazer um contraponto à maioria, digamos assim, como esse exemplo que o senhor deu agora, né, da Alemanha nazista. Parecia ter sido resolvido o problema, professor, tanto aqui na América do Sul, América do Norte e inclusive na Europa. Agora, mais recentemente, nós estamos vendo inúmeros fenômenos em países democráticos de uma aparente disfuncionalidade do sistema. Mas, e explorando isso, o texto e a palestra do senhor hoje nos concita primeiro a examinar o seguinte, né? A vontade manifestada, o processo de decisão do cidadão corresponde exatamente àquilo que se projeta no processo de votação, né? Ou será que essa vontade, ela de alguma forma acaba não se projetando para isso? E daí então vem a teoria de Condorcet, do século XVIII, o teorema, né, da impossibilidade de Arrow, de 1951, tentando explicar se há ou não uma função, do ponto de vista matemático mesmo, uma função de decisão social, essa previsão de decisão social. E os juristas, como Hall, Habermas, procuraram também equacionar isso dentro de um realismo jurídico, tentando verificar se a salvaguarda de certos princípios sociais, ou consensos, ou diálogos sociais, que, no final das contas, como o senhor mesmo afirmou, vão desbocar em direitos fundamentais, salvaguarda de direitos fundamentais, se esses seriam até para a segurança para essa falta, esse gap entre a vontade da coletividade e, efetivamente, o resultado das urnas, que leva a essa simetria ou essa disfuncionalidade. Então, vamos dizer assim, quando Condorcet e Arrow fizeram essas elucubrações, vamos trazer para cá eu queria trazer um elemento inovador, a neurociência.
O que diz a neurociência sobre algumas questões do processo decisório? Estudando o córtex pré-frontal e medial, a neurociência nos dá algumas conclusões iniciais. A primeira é que, num processo decisório coletivo, quando há uma mudança de pauta ou de agenda, pode existir uma modificação imediata do resultado numa votação, sem que isso implique na modificação daquilo que cada votante fundamentalmente acreditava. Então ele pode mudar a sua, digamos assim, a sua direção de voto por uma questão ou outra, mas sem que isso implique na sua real, no seu real conceito. Bom, isso vai desbordar depois no resultado da votação, porque se os eleitos não atenderem os pressupostos fundamentais, isso vai colapsar também. O segundo é uma predição de erro. Quando o indivíduo ele forma a sua opinião racional sobre o seu voto, mas ele percebe que a maioria tem um voto divergente, ele acredita que pode estar errado, mesmo que ele tenha certo. E ele modifica também o seu posicionamento. E um terceiro evento que me parece bastante interessante da neurociência é a questão da arquitetura de cooperação. O que significa isso? Que determinados estímulos fazem com que a pessoa se anele àquele posicionamento, né, com emissão de ocitocina, ou que ele rejeite aquela situação com emissão de serotonina. Então a minha pergunta, passando por essa trajetória, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, depois do asseguramento de direitos fundamentais amplamente reconhecido, as cortes constitucionais modificaram completamente o seu sistema de aplicação e hermenêutica, valorizando profundamente princípios e valores de natureza constitucional, e essa aparente disfuncionalidade dos sistemas democráticos atuais. Agora, recentemente o Nepal, né? Não é democrático, mas ali as redes sociais parece que produziram um efeito assim, avassalador, né, na sociedade. Então a minha pergunta para o senhor, professor, se nós não estamos numa era em que nós precisamos pensar num design institucional diferente para os modelos de judiciário, poder executivo, poder legislativo, não tão diferentes, mas mais adaptados para algumas necessidades. Por exemplo, das redes sociais, nas quais a manifestação do indivíduo hoje é imediata, né? Pode ser feita até uma predição melhor, né, da vontade real. Segundo, a necessidade de alternância obrigatória do poder, o que se diz muito, né, que não haja a impossibilidade de reeleição. Essa é uma hipótese, né? Nós estamos aqui discutindo teoricamente, isso é uma hipótese também. E também a possibilidade de recalls. Então, assim, eu pergunto para o senhor se isto é algo que está se avizinhando, ou, na verdade, nós estamos diante de um evento de revoluções de natureza social ainda não conhecidos. Muito obrigado. Isso é uma pergunta também complexa, que talvez exigisse uma resposta um pouco mais complexa do que aquela que eu vou dar. Há uma parte das indagações que fez que tem uma resposta numa orientação específica. Um autor chamado Cass Sunstein, que é o nudging, a questão do nudge. O nudging é uma proposta que foi feita de transformar uma parte da governação num sutil exercício de incentivos mais fortes do que aqueles incentivos que normalmente seriam preferidos por um liberal. Os incentivos que um liberal prefere são incentivos deste género. Se fizeres isto, levas um prémio, se não fizeres isto, tens que pagar. São normalmente incentivos económicos. E a essa altura o Cass Sunstein pôs-se ele próprio esta questão. Não seria possível haver uma espécie de incentivos um nadinha mais robustos, por forma a conduzir as pessoas a terem condutas socialmente boas,
mas verdadeiramente sem sair do domínio dos incentivos. E então chamou isso nudging. O nudge é um empurrãozinho. Darmos um empurrãozinho às pessoas. E ele ainda, quando ele publicou a obra, que chama-se Nudge, ele revela que o seu título inicial não era Nudge, era a possibilidade de um paternalismo libertário. Não, o paternalismo libertário será um oxímoro, portanto, uma contradição nos próprios termos, ou é paternalista ou é libertário, porque o libertário é contra o paternalismo. Então o que é que seria o paternalismo libertário? Era o de dizermos assim, não, vamos respeitar totalmente as escolhas das pessoas, só que há escolhas de tal maneira vantajosas e outras de tal maneira desvantajosas que talvez quanto às vantajosas nós pudéssemos dar ali um pequeno estímulo. Uns anos depois ele publica um outro livro que esclarece o primeiro e que curiosamente é ignorado a maior parte das vezes, inclusive é por ele. Continua a publicar várias edições, até que a essa altura publicou Nudge, a edição definitiva, o que eu achei um título triste e um bocadinho arrogante, porque parece que seria a segunda edição do Corão. Mas o segundo livro que ele publicou uns anos depois esclarece muito bem o que é um nudge. E o título do livro é Choosing Not to Choose. Escolhendo não escolher. E é sutil. É sutil. Isso, aliás, tem a ver muito com um livro que é ainda mais famoso do Daniel Kahneman, Pensamento Rápido e Lento. Thinking Fast and Slow. O Choosing Not to Choose é uma teoria que diz basicamente isto. Tenta ser uma descrição dos processos básicos do nosso cérebro, incluindo aqueles que a neurociência hoje tornou mais nítidos, e diz assim: a escolha é um esforço, é tal ideia de que temos que prestar atenção quando fazemos uma escolha, e isso é péssimo. Nós tentamos não escolher coisa nenhuma. O nosso estado idónico de base é não escolher coisa nenhuma. Por isso é que é tão bom ser criança, não é? O Immanuel Kant já tinha respondido dessa maneira quando lhe perguntaram o que era o iluminismo. Ele disse, é sair do nosso estado de criança, é ousar saber, etc, etc. Ele diz, é ótimo ser-se criança. O problema é que é uma situação muito vulnerável. Portanto, as crianças estão sempre expostas aos maiores perigos. Então, se queremos resolver os perigos, temos que sair do nosso estado de criança e temos que ter o esforço de sair da nossa minoridade. Muito bem. Mas sempre que podemos, regressamos ao casulo da nossa infância, sempre que uma escolha pode ser substituída por qualquer coisa que escolha por nós. Exemplo espetacular. O GPS. Nós escolhemos o GPS porque o GPS faz escolhas por nós. É ou não é? Eu quero ir do ponto A ao ponto B. Se é em Lisboa, raramente ligo o GPS porque eu acho que sei mais do que o GPS. E o GPS tem uma mania de me mandar para bairros errados. Eu não gosto. Agora, se é para ir de Lisboa a Barcelona, tem que ser o GPS. Nunca lá chegarei. Antigamente, antes do GPS, chegava-se lá, mas era uma trabalheira, é preciso perguntar, parar, perguntar, ver o mapa, depois o mapa está de pernas para lá, está de ponta cabeça, foi uma atrapalhada. Se eu prefiro o GPS diz-me vira à direita, eu viro. Vira à esquerda, eu viro. Contorna, eu contorno. Eu alienei a minha liberdade? Não. Eu escolhi não escolher. Portanto, no fundo é uma confirmação de uma velha intuição de Immanuel Kant, novamente, que é o cúmulo da nossa liberdade não é fazermos o que queremos a toda a hora, não. É escolher uma lei que nos liberta de escolhas sucessivas. É a autonomia. Aquele que se disciplina a si próprio está a fazer uma escolha que o dispensa de fazer outras escolhas. Eu vou começar a minha dieta. E se eu tiver uma autonomia forte, no dia seguinte não tenho que decidir continuar a dieta. Não, estou a obedecer à minha decisão inicial. Não tenho que voltar a insistir que a dieta se mantém. Não, é uma decisão que substitui uma série de decisões. Curiosamente, o nosso direito não está desenhado assim. O nosso direito apela constantemente à expressão da autonomia. Está sempre, então, e a pessoa consentiu, e a pessoa consentiu, e a pessoa consentiu. Não, uma pessoa pode dizer assim, eu consinto uma vez e não me voltem a perguntar. Que é o que nós fazemos com o GPS. Até desligarmos o GPS, nós não queremos que o GPS nos pergunte. E então agora é para continuar? Veja calado, vamos lá em frente. Agora não vou entrar em diálogo com o GPS. É para seguir. Enquanto ele mandar, manda. E chegamos ao... Bom, o nudging é isso. É uma expressão da nossa preferência para não estarmos constantemente onerados com escolhas. Isto é importante.
Eu que gosto muito de bioética, há um bocadinho foi dito que era um dos domínios de que eu gosto também. Na bioética isto é crucial, porque o direito na bioética concentrou-se numa coisa diabólica, que é o consentimento informado. E pressupõe que o paciente a toda hora está a dar o seu consentimento informado. Não! O paciente pode dizer assim, eu dou o meu consentimento e agora façam o que quiserem, voltem-me a acordar no fim, eu não quero saber mais disto, não quero sequer ter a angústia da escolha, porque às vezes pode ser angustiante. Eu posso chegar junto de um médico e dizer assim, olha, desculpe, senhor, e eu estou a falar de mim próprio. Aqui estou a ser realista, estou-me a descrever a mim próprio. Eu que sou cultor da bioética, os meus colegas de bioética ficam desesperados comigo, porque eu confesso isto. Eu sou paternalista na bioética, no resto sou libertário, mas na bioética eu sou paternalista. Eu não quero que um médico me pergunte se eu estou de acordo ou não estou de acordo. Que história é esta? Se ele ao perguntar-me se eu estou de acordo, está a pressupor que eu tirei o curso de medicina. Não, ele é que tirou o curso de medicina. É que eu tenho que confiar nele. Então temos divisão de trabalho e não temos divisão de informação? Claro que temos. Eu não sei o que o médico sabe. Que arrogância é essa? Agora o médico vem-me perguntar a mim se eu estou de acordo com o procedimento A ou o procedimento B. Que história é esta? Não, o senhor faz o que for necessário. Eu estou a sentir qualquer coisa, o senhor vai-me resolver esse problema. Consegue resolver? Sim, sim. Agora não me diga como. Eu só preciso saber se o senhor me assegura que vai tratar disto. Vou. Está pronto. Mas é que preciso de lhe explicar. Não. Na verdade, a maior parte deles também não explica. Dá-me um papelinho para eu assinar e dizem que aquilo é consentimento informado. Também sejamos realistas. Portanto, o nudging é um bocadinho isso. Vendo um custo e benefício, no fundo é mais um afloramento da ignorância racional do que eu falava há pouco. Vendo o benefício que eu teria do incremento marginal do meu grau de informação, eu prescindo. Digo, já sei o suficiente para dar um consentimento básico. E a partir daqui façam o que entenderem. Por exemplo, o Estado pode chegar junto de mim e dizer assim, olha, as pessoas não são suficientemente disciplinadas para terem uma higiene oral muito consistente, não é com elas, é com as crianças. Dão muitos doces às crianças. Não lhes lavam os dentes com a regularidade suficiente. E então, vamos pôr na água canalizada umas gotinhas de cloro, de flúor, de cloro não, de flúor, e o flúor vai diminuir estatisticamente, não em todos os casos, mas estatisticamente, vai diminuir a incidência da cárie. Pronto, da cárie dentária. De cada vez que o Estado põe lá mais umas gotinhas de flúor, vem-me perguntar novamente. Não. Eu digo, estou de acordo. Agora façam como entenderem. Eu estou de acordo que se ponha. Não ponham acima de um nível que constitua risco para a saúde, porque o flúor pode ter incidências cancerígenas, mas se a ciência apurou que há uma dose ideal que compensa os excessos ou as faltas que nós cometemos com as crianças, pois tanto melhor. É libertário? É, porque corresponde à minha liberdade. Eu podia dizer assim, não, eu gosto de ver as crianças com os dentes todos estragados. Podia, mas não, eu gosto de ver as crianças com os dentes saudáveis. E, portanto, a partir daí eu tenho que ser consequente. Aquilo é um ato da minha liberdade e eu consinto que alguém siga um plano que eu aprovaria sem pedir constantemente a minha aprovação. O nudging basicamente é isso. Sendo assim, a resposta que eu daria é dupla. As neurociências podem trazer para cada um de nós melhorias hedónicas, melhorias de satisfação, muito vincadas, sem necessariamente destruírem a nossa liberdade. Eu costumo dar um exemplo. Quando a minha mãe era viva, a minha saudosa mãe era viva, eu dava-lhe a ler, que ela lia muito bem em inglês, eu dava-lhe a ler todos os livros que eu comprava, que eu quase só compro livros em inglês, não sei, é uma mania que eu tenho, embora também leia em português, mas pronto, gosto muito da literatura em inglês, etc, etc. Dava-lhe a ler os livros, ela depois resumia para mim. Ela resumia, dizia, este livro é ótimo. Ela tinha todo o tempo do mundo, já era idosa e tal, e adorava ler. Então, pronto, eu não tinha tempo, sentia-me frustrado, mas eu queria comprar o livro. Então dava-lhe ela para ler, ela resumia, ótimo. E dos livros todos que ela leu, há 2 ou 3 com que eu fiquei com vontade de ler eu próprio e li. E realmente, eu tenho imensa pena que não haja hoje um programa que me diga a mesma coisa que a minha mãe me dizia.
Isto é, um livro que diga assim, ouça, você faz as escolhas dos seus livros pelos títulos, mas eu agora vou ajudá-lo. Há livros que têm títulos que você jamais compraria e que têm lá dentro umas páginas que você vai adorar. Eu li todos os livros do mundo e já conhecendo os seus padrões de leitura, eu vou adivinhar que há, da página 70 à página 80 de um livro que trata de geometria, você vai gostar imenso da página 70 à página 80. Eu adorava que existisse uma situação. Isso é neuromarketing, isso é neurociência, é o bespoke targeting. Portanto, é um targeting absolutamente rigoroso e adaptado às preferências individuais de cada um. Isto é muito paternalista. Claro, mas corresponde ao meu incremento hedónico. Coisa diferente, é a segunda parte da resposta, é transpor isto para o domínio político. É muito mais melindroso. Porque uma sociedade que fosse puramente hedónica podia ter várias limitações. Uma delas era a questão utilitarista. Realmente o hedonismo utilitarista pode ser catastrófico. Pode tentar remover as minorias todas que nos incomodam. Portanto, uma pessoa diz, incomoda-me ver pessoas vestidas de uma determinada coisa na praia. Vai tudo para a penitenciária, vai tudo para a prisão. Para ser vigiado e punido no panópticon do Benta. Aumenta o nível de prazer da sociedade. Aumenta, mas aumenta de forma perversa. E depois ainda há uma outra questão, que é esta. Que é, aliás, entronca num outro tema, que é a responsabilidade intergeracional. Hoje fala-se muito de responsabilidade intergeracional. E eu sou totalmente oposto à ideia de responsabilidade intergeracional. A Europa nunca prosperou tanto como quando recebeu ruínas. A geração que recebeu a Europa em ruínas em 45 foi a geração que mais fez a Europa enriquecer nos 20 anos seguintes. Se a Europa tem tido o cuidado entre 1939 e 45 de não destruir a Europa Central, talvez a Europa não estivesse próspera como está hoje. É um bocadinho paradoxal ou irónico, mas isso significa basicamente que uma geração é muito pouco condicionada pelas opções da geração anterior. O progresso tecnológico demonstra claramente. O decoupling ambiental, por exemplo, demonstra claramente que os erros ambientais feitos nos últimos 50 ou 100 anos não comprometeram ainda absolutamente nada. É tudo ainda reversível, apesar dos alarmismos que há para aí, que estamos a chegar ao fim do mundo, etc, etc. O que também faz parte da chamada litania ambientalista. Mas eu agora, de repente, estava a pensar no Brave New World do Aldous Huxley. O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. No Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, a população era drogada com oxitocina e etc, etc, para andar em estados hedónicos. Para viverem vidas sem sofrimento, de prazer constante. E aquilo é uma alegoria para dizer que, no fim, as tiranias vão surgir por consenso popular. A população, nessa altura, vai gostar imenso de ser atordoada por um populista qualquer que lhe vai garantir o paraíso na Terra. Esses são os mais perigosos, não é? Até podemos admitir que alguns países, hoje liderados por fanáticos, sejam liderados por fanáticos, a população acredita nos fanáticos e acredita que, de alguma maneira, os fanáticos vão trazer a virtude e o paraíso na Terra. Mas nesse romance, nessa altura, aparece uma pessoa que quer negar isso. E quer negar isso como? Se toda a gente está a sentir prazer, ele diz, não. É que a experiência de estar vivo envolve sofrimento. Eu quero sofrer. Estar vivo na superfície da Terra envolve prazer e sofrimento. Não envolve o entorpecimento constante hedónico que nos prive da experiência total de estarmos vivos, incluindo as benesses evolucionistas de sabermos sofrer. O sofrimento é uma sinalização de corpos vivos evolucionistas, que assim aprendem a proteger-se, a perpetuar-se, a verem um momento ideal para se reproduzirem, para maximizarem as oportunidades de reprodução e até de manutenção do seu gene egoísta, e assim sucessivamente. Mas é que, de alguma maneira, uma neurociência que nos viesse servir de demasiado enriquecimento hedónico, podia fazer aquilo que alguns suspeitam que já está a acontecer com a alienação das pessoas que estão
8 ou 10 horas a olhar para um celular, que é substituir a realidade por uma realidade hedonicamente mais gratificante, mas que as priva da experiência completa de serem nativos do próprio planeta, não é? E pronto. Gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente ao nosso convidado, o professor Fernando Araújo, que muito brilhantemente nos trouxe reflexões necessárias, e também os desembargadores Panza e Canela, e convidar os nossos desembargadores para fazer a entrega da Arauquege, que é uma lembrança da EGE, né? É o símbolo do Paraná, Araucária, então a gente fez a Arauquege, que é a lembrancinha da EGE, e também de um certificado. Por gentileza, Mariane. Antes da nossa desembargadora Cláudia fazer o encerramento, né, as palavras finais, convido a desembargadora para vir tirar uma foto. Valcir também vem fazer uma foto oficial do evento. Professor Oxandro, por gentileza. Vamos fazer uma foto oficial, daí depois temos a fala da desembargadora para finalizar o evento. Muito obrigada. Gostaria de pedir agora à desembargadora Cláudia que faça suas considerações para o encerramento. Muito obrigada. Eu vou encerrar então o evento de uma maneira simples, porque imagino que não haja mais margem aí para reperguntas e já aproveitamos muito do nosso professor Fernando Araújo, a quem agradeço de forma entusiástica, adorei a palestra, como sempre nos leva para paisagens inusitadas e nos faz dar voltas no raciocínio e na imaginação. Muito obrigada por todos os insights, pelo seu conhecimento tão erudito, e agradeço a presença de todos também, parabenizo a escola e vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, tchau.